Orçamento da porra. Dívida pública do caralho. Esse seria... Conta um pouquinho pra gente sobre a história desse livro, Ney. A minha dimensão de cidade pequena foi sempre também tratando com orçamento, com a luta que é para uma administração municipal estar se colocando de maneira positiva, efetiva aí para a comunidade, para a população, né? Com resultados importantes para a população, mas sobretudo me fez também ter dimensão do que é a questão do orçamento, da dívida pública no âmbito do país. A gente é cidadão, mas a gente não tem acesso aos números. Tem o portal da transparência, tem isso, tem aquilo, mas não é... É muito vago. Na verdade, qualquer servidor público, principalmente o Poder Executivo e o Poder Legislativo do nosso município, em todos, né? Mas você nada mais do que está ali para representar a população. Sim. Você não está ali para fazer o que você quer, e sim o que o povo precisa. E isso que nós temos que aprender a diferenciar, principalmente o Poder Legislativo, porque é ele que cobra se o Poder Executivo de fato está cumprindo com a sua função ou não. Então, assim, nós temos que conscientizar o povo que as pessoas que estão ali dentro são só os nossos representantes. É a gente que paga eles ali para estarem representando. E a partir do momento que eles param de representar a gente tira eles dali, pô, a gente põe outros. E nós precisamos botar pessoas com cultura, com conhecimento, para que de fato consigam honrar esse compromisso. Porque, infelizmente, nem todos que estão têm. Que conselho você daria para o povo Vale Rio Bretano? Nós temos que ter, independente, tá vindo de cima, do jeito que tá vindo, nós temos que fundar, criar nossa política pública para a cultura. De maneira, e para o esporte também, eu penso que são duas coisas fundamentais para a nossa garotada que está aí refém de celular, aproveitando o horário integral agora que as escolas estão assimilando, que é para ter justamente atividades culturais, esportivas, para complementar a formação das crianças. Aí está, na minha maneira de ver, o pulo do gato. Nós temos que aproveitar esses espaços maravilhosos, são as escolas. Gostaria de agradecer aos nossos patrocinadores, Da Terra Hortifruti. Você que é de Teresópolis, não deixa de conferir o Da Terra Hortifruti. Hoje com deck para mais comodidade, para você que quer saborear um pastel excelente com caldo de cana. Queremos agradecer ao Chalé das Tocas. Você está falando em hospedagem na região serrana, você não pode perder essa oportunidade de conhecer o Chalé das Tocas, com a vista deslumbrante. Gostaria de agradecer também ND Revitalize, referência em estética e beleza. E gostaria também de agradecer ao nosso parceiro Milas Massas, a melhor pizza delivery da cidade. Júnior, obrigado, meu amigo. Fala, família! Sejam todos bem-vindos ao Voz na Cidade Podcast, a sua fonte de conexão, apoio e informação. Família, eu sou o Igor Bulhões e hoje nós estamos aqui com um amigo, um convidado mais do que especial, nosso amigo Magro Ney, nosso escritor de São José do Vale do Rio Preto, família. E já vou pedindo para você aí que gosta de acompanhar os nossos episódios, utilize aqueles 3 Czinhos, curta, comenta e compartilha, que é muito importante pra gente, família. Vamos lá para esse papo que tá mais do que interessante, hein? Ney, seja muito bem-vindo ao Voz da Cidade Podcast. Quero dizer para você que é um prazer imenso estar recebendo você aqui hoje, tá, meu caro? E conta um pouquinho da história pra galera aí. Quem é você e sobre o que você atua hoje? Muito obrigado pela oportunidade, Igor, Celso. É realmente a minha primeira experiência, inclusive, com um podcast, e saúdo mesmo aí a iniciativa de vocês, o trabalho de vocês, parabéns. Eu, na verdade, sou aqui natural de São José, né? E minha vida toda foi vivida aqui dentro. Saí para estudar, mas voltei e engajei aí no poder público, né? Desde o início da cidade, em 1990, eu já estava na prefeitura. E fiquei no poder público até 2017, né? Então foram anos assim muito maravilhosos para a minha formação, porque eu tive a oportunidade de estar trabalhando, né, nas diversos espaços que o poder público oferece para quem está lá dentro trabalhar, né? Eu tive essa felicidade, trabalhei na área de planejamento, fazenda, administração. Então isso aí para mim foi de uma valia muito grande na minha formação como cidadão, né? A gente procura transmitir, inclusive, né,
nessa oportunidade aqui, a importância da cidadania, né? A gente precisa ser cidadão, tá independente de tudo. Uns têm mais informação, outros têm menos, uns têm mais sobre isso, outros têm mais sobre aquilo, mas o que importa é a gente buscar a cidadania, né? Então, nesses 27 anos que eu estive no poder público, só há 2 anos que eu fiquei em Teresópolis, mas voltei, sempre poder público, eu realmente tive a oportunidade de adquirir uma formação importante para a minha vida e que eu hoje acabo, de certa forma, trazendo, né, assim, de volta com um pouquinho de escrita, né, um pouquinho de literatura, entre aspas, né, que a gente, escritor, é muito difícil ser escritor, né? Tem gente que tem o dom, eu não me considero com dom não, mas tenho feito aí, já estou no 3º livro, e graças a Deus por isso, né? E agradeço aí a São José do Vale do Rio Preto por ter me formado, né? Com o pouco de cidadania que eu tenho, veio com a cidade. Que bacana, Ney. E Ney, falando em 27 anos de vida pública, né? Como você disse pra gente aqui, foi daí que saiu a inspiração para esse livro. Aqui, galera, nós temos aqui, ó, nosso amigo Magro Ney, Orçamento da Porra, dívida pública do caralho. Né, esse seria. Conta um pouquinho pra gente sobre a história desse livro, Ney. Na verdade, a minha dimensão de cidade pequena foi sempre também tratando com orçamento, com a luta que é para uma administração municipal estar se colocando de maneira positiva, efetiva aí para a comunidade, para a população, né, com resultados importantes para a população, mas sobretudo me fez também ter dimensão do que é a questão do orçamento, da dívida pública no âmbito do país, né? Eu confesso que não sou nenhum expert, a minha formação, informação em torno disso aí vem do pessoal que trabalha por uma auditoria cidadã da dívida pública brasileira. É um pessoal que eu costumo acompanhar e vejo que o trabalho deles precisa ser trazido à tona para que o Brasil se conheça pelos números, né? Porque a gente é cidadão, mas a gente não tem acesso aos números. A coisa é muito... tem o portal da transparência, tem isso, tem aquilo, mas não é... É muito vago. É muito vago, exatamente. Então, vem disso aí, tá? Da minha formação aqui, do meu cantinho aqui, São José do Vale do Rio Preto, para, vamos dizer assim, com uma certa pretensão, analisar, poder enxergar essa situação brasileira, tá? Então, esse livro é resultado disso. Ô Ney, deixa eu te fazer uma pergunta. O que trouxe você hoje de uma vida pública a se tornar um escritor? Na verdade, a idade, né? A idade. Eu estou com 66 anos, estou aposentado, trabalho ainda. Graças a Deus, trabalho bastante, que eu sou engenheiro por formação e trabalho bastante, mas eu sempre fui, assim, muito comprometido, de muita atitude com relação ao ambiente cultural da nossa cidade. Então, eu sempre me envolvi muito como cidadão mesmo, não era como elemento da prefeitura, não, porque eu nunca fui secretário de cultura, eu nunca tive esses espaços, eu apenas tinha trânsito também com eles, claro. Mas a minha atitude sempre foi muito comunitária, ali na Estação Santa Fé, nosso querido Grêmio Recreativo, Escola de Samba Unidos de Santa Fé, 51 campeonatos, nunca perdeu o campeonato. Você vê que coisa maravilhosa, rapaz. Só tinha a nossa escola também, né? É preciso registrar. Mas, então, é uma história. Eu gosto muito dessa coisa da cultura, e mesmo esse livro aí do Orçamento da Porra, ele tem essa abordagem que é em cima da cultura. Porque eu venho desse ambiente de
Desenvolver um enredo para uma escola de samba envolve uma busca da verdade, uma busca de informação ali para você chegar e oferecer aquilo, né, para a população ali, mesmo que seja uma verdade daquele ambiente ali restrito, mas sempre prezamos por isso, né? Os grandes baluartes, vamos falar assim, da comunidade, que a gente homenageou ao longo do tempo, os grandes eventos, enfim, a escola de samba sempre teve esse compromisso com a verdade, e isso é uma coisa que inconscientemente vem para dentro de você, né? A cultura, talvez aí que a gente precisa até estar colocando, porque hoje nós temos uma luta muito grande com a questão da educação e estamos, graças a Deus, avançando, né? Hoje temos um país que avança, a garotada está se formando, está tudo mais, só que é o seguinte, na minha maneira de ver, o que traz a alma para valer para dentro das pessoas é a cultura, né? Então, você ter uma formação boa, mas não conhecer do patrimônio cultural maravilhoso que é o Brasil, que o povo brasileiro dispõe, não saber do Pixinguinha, não saber do Portinari, não saber do Mar de Andrade, isso aí é um déficit muito grande do nosso viver hoje. Nós precisamos viver ainda, e nesse livro eu penso que eu consigo mostrar isso um pouco, que aquilo que foi feito, mesmo que foi feito há um século, há 2 séculos atrás, se aplica até hoje, tá? Então, é uma questão, é o seguinte, a gente não perder o elo, não perder a ênfase, o elo não perde, mas a ênfase com a cultura, né? É meio por aí. Não, com certeza, com certeza. A parte cultural é muito importante, até porque para nós nos tornarmos alguém, nós precisamos entender quem nós fomos e quem nós somos hoje. Não tem jeito, isso faz parte do processo. Eu só consigo entender que eu cheguei em um lugar a partir do momento que eu descubro de onde eu saí. Então, a maioria das pessoas hoje não vê essa importância. A parte cultural nossa é muito, muito fraca, ô Ney. A gente precisa dar ênfase a ela, mesmo numa cidade pequenininha como a nossa. Nós estamos aqui no Poço Fundo. Sim. É o lugar mais maravilhoso que nós podemos atribuir em termos de valor para a projeção da nossa cidade como um todo. Por quê? Porque o Tom Jobim fez grande parte da obra dele aqui. E aí nós não conseguimos ainda levar para as nossas escolas, entendeu? Para nosso viver, essa obra que foi feita aqui, e para ela ganhar repercussão, conhecimento, entendeu? Vivência dela pela nossa comunidade. Quer dizer, nós estamos formando geração em cima de geração sem um elo com essa obra, tá? Maravilhosa, né? Sem buscar aqui o Dindi, o Chovendo na Roseira, sim, né? O Águas de Março, tudo isso feito aqui e tem seus porquês, suas explicações, sim, claro, né? O Matita Perê, nós lá tínhamos criado até o prêmio Matita Perê, rapaz. O prêmio Matita Perê, que é aquele passarinho, né? Sim. É maravilhoso, que o Tom fez um disco chamado Matita Perê, e a gente criou lá na Calçada da Cultura esse prêmio Matita Perê, que a gente dá para personalidades importantes da cultura brasileira. Chegamos a entregar 6 desses prêmios fora de São José. Tipo assim, era a cidade com um projeto cultural que ela tinha, que era a Calçada da Cultura, reconhecendo a atividade de alguém, né, que desse um espaçozinho para a cidade aqui, que quisesse tomar conhecimento do que nós éramos, do que nós somos. Então, a cultura é elo para todo lado, né? É uma coisa maravilhosa. E aí nós estamos aí com esse livro aí, é cultura, é em cima da cultura, o orçamento da porra, dívida pública do caralho. E esse outro também, O Homem do Fim do Homem, é em cima da cultura. Só que aí num outro paradigma. Aqui, O Homem do Fim do Homem, não sei se a gente pode já falar dele também. Pode ficar à vontade. Tá. O Homem do Fim do Homem, rapaz, foi um insight que eu tive,
Na véspera do Trump assumir, ele criou uma criptomoeda. Eu fiquei meio assim, falei: "Poxa, mas como é que a gente explica isso? O cara vai assumir o cargo de maior importância, dentro do planeta". E ele a primeira atitude dele, mesmo antes dele tomar posse, é criar uma criptomoeda que é algo pessoal, que é ele se valer do poder que ele está Adquirindo ali. adquirindo pra em vantagem Próprio. própria. Então eu tive esse insight e eu lembrei de um quadro do Andy Warhol, que é o One Dollar Bill, que é uma nota de dólar que o Andy Warhol ele saiu reproduzindo, né? Fazia quadros que ele reproduzia, sopas Campbell, garrafa de Coca-Cola, e aquilo virou uma febre, aquilo foi os anos 60 para 70, foi uma coisa é como se ele tivesse levado a obra de arte para dentro de uma fábrica e fabricasse em série o mesmo quadro em série, quadro da Marilyn Monroe, aquele monte de quadro, o mesmo quadro tal, e foi uma coisa assim. Então ali eu falei: rapaz, será que eu tenho? Aí o primeiro dia o Trump já veio com uma série de coisas lá que eu falei assim: poxa, eu vou começar a fazer contraponto com outros autores, outras personalidades da cultura norte-americana. Aí vim pegando todo mundo, de Bob Dylan a Michael Jackson, eu consegui achar conexão do que o Trump fazia no dia dele ali, nos 100 primeiros dias, ele fez vindo do primeiro ao 100º dia. O que ele fazia, eu encontrava um contraponto, seja fosse na dramaturgia, na poesia, na música, na pintura, na arquitetura, eu vim e deu essa história aqui do homem do fim do homem, porque é aquele negócio, é uma mudança, na minha percepção, muito grande de valores. É quando você, que normalmente o homem público, ele se oferecia para o bem-estar comum da sociedade, do país, de tudo, e ele inverte isso e traz para ele. Está me entendendo? Traz mais para um lado tipo assim. Não estou dizendo que é 100% isso, estou dizendo o seguinte, que ele plantou uma semente tipo assim, ó, agora a gente pode ser chefe de uma nação olhando o interesse próprio, em primeiro lugar. Então, a gente que vive numa cidadezinha, a gente tem que pensar o quanto isso pode repercutir, pode vir dar numa cidadezinha aqui na África, na Europa, em qualquer lugar, com os chefes de governo, o prefeito, o governador de estado, ele começar a tipo assim, se valer da prerrogativa de ser o líder daquele território e olhar primeiro ou olhar também o tempo todo para si mesmo, entendeu? Então é uma mudança de coisa, é por isso que eu chamo de o homem do fim do homem, porque o homem, em termos de civilização, a luta para civilizar, para trazer o mundo para civilizar, para humanizar e tal, perde com esse tipo de coisa. É como tu jogar fora toda uma estrada feita, entendeu? Para o bem comum, para que, porra, eu vou dar o melhor de mim para todos, para a gente ser realmente aquilo que, perante Deus, inclusive, né? O homem perdendo a essência dele, né? Então ele perde, ele planta ele joga uma semente aí que é já na véspera. Então eu coloquei da véspera aí, mas aí tu pegar aqui dia a dia, tu vai vendo que realmente é uma série de coisas muito, assim, que deixa muito a desejar em termos desse modelo de civilização que a gente acreditou até hoje. Tipo assim, vamos lá, vamos para o bem comum. Nossa equipe, nosso governo, nós estamos aqui para fazer e realizar o bem comum. Aí você exercer a função da qual você foi colocado, né? Exatamente. Porque, na verdade, qualquer servidor público, principalmente o Poder Executivo e o Poder Legislativo no nosso município, em todos, né? Mas você nada mais do que está ali
para representar a população. Sim. Você não está ali para fazer o que você quer, e sim o que o povo precisa. Isso que nós temos que aprender a diferenciar, principalmente o Poder Legislativo, porque é ele que cobra se o Poder Executivo de fato está cumprindo com a sua função ou não. Exatamente. Então, assim, nós temos que conscientizar o povo que as pessoas que estão ali dentro são só os nossos representantes. É a gente que paga eles ali para estarem representando. E a partir do momento que eles param de representar a gente tira eles dali, pô, a gente põe outros. E nós precisamos botar pessoas com cultura, com conhecimento, para que de fato consigam honrar esse compromisso. Exatamente. Porque, infelizmente, nem todos que estão têm. A gente. E aí, quando surge uma liderança dessa dimensão do presidente dos Estados Unidos e coloca o primeiro eu, aqui seria o ditado brasileiro seria primeiro eu, depois o samba. Entendeu? Então, na hora que ele coloca o primeiro eu, e, pô, acabou. Espera aí, o resto a gente vê depois. Aí você está mudando o paradigma, você está mudando a construção de um modelo de civilização de toda a história da humanidade. Você está destruindo o mundo, pô. Destruindo o mundo. Você está perdendo o fio da meada com todo um projeto de civilização humana. Que até esse livro ele é dedicado aos batalhões de negros que na Guerra da Secessão, lá nos Estados Unidos, eles lutaram para ter liberdade, porque eles eram escravos. A Guerra da Secessão, né, foi para ter a liberdade dos escravos lá, e também para ter democracia, para poderem exercer a cidadania, né, democraticamente falando. Então, liberdade e democracia são os pilares da nossa civilização ocidental. E que a gente veio lutando aí séculos para poder tornar isso uma coisa que atingisse, né, dentro do possível, toda a humanidade. E não é à toa que o Ocidente vem sendo mais bem sucedido do que, vamos dizer assim, outras partes do planeta, né? Mas é aquele negócio, são valores incontestáveis, imprescindíveis, que é como você disse aí, ó, não está fazendo o trabalho ali em defesa dos interesses da população, a gente troca. E nós temos que ter essa conscientização. Porque, infelizmente, as pessoas que não cumprem com o seu dever com o povo, o que eles fazem? Isso é muito importante a gente ressaltar, Ney. Políticos ruins, eles nos roubam por um período, tá? Depois eles utilizam 20, 30% daquela verba que roubaram da gente e compram sua candidatura de novo. E tu sabe o que é pior? O povo se vende. Aí a gente continua nesse ciclo vicioso de manter pessoas ruins na política. Nós precisamos entender que as pessoas, para nos representarem, elas não podem estar preocupadas comigo. Elas têm que estar preocupadas com nós, com os bens comuns. Tudo que vai servir ao povo, vai servir a todos, é o foco da política. Era para ser, pelo menos, né, Ney? Esse é o destino nosso. Usando esses princípios, democracia, liberdade. Aí nós estamos dentro da linha de lutar por isso. Sim. Né? Porque a luta é constante realmente, a gente sabe que é constante. Agora, não podemos abrir mão desses princípios básicos que são para a nossa formação. São os nossos direitos. Então, nós temos que ter, né, essa luta toda. E a cultura, às vezes, fica muito fora do enredo. Com certeza. Tá? Então, voltando aqui no orçamento da porra, a dívida pública do caralho. Nós temos aqui, eu não sei se a gente chegou a falar aqui desses percentuais que nós temos aí hoje, né, que você vê que quase 50% do que o país arrecada é destinado a cumprir com as obrigações da dívida pública. Por quê? Isso foi feito na forma da lei. Ninguém foi lá, coisa não, aproveitaram inclusive a pandemia, mudaram a coisa, botaram o Banco Central com autonomia, mas é uma autonomia que, se a gente perguntar hoje, o que essa autonomia gerou para o país, eles vão dizer, está controlando a inflação, é o Banco Central ali que
põe a taxa de juros e tal, mas não tem explicação, na minha maneira de ver, tá? E também que tem a ver muito com esse pessoal que eu procuro tomar conhecimento aí, que esse pessoal da auditoria, que prega a auditoria da dívida pública. Tu não pode explicar que em 2 anos uma taxa de juros sai de 2%, ali no 2020, e em 2022 tu tem 13,75%. Isso não tem uma explicação factível. Tá me entendendo? Não tem. Nós saímos de um nível muito assim abaixo para um nível que ficou a maior taxa de juros do planeta. 600% quase. Aí vira o quê? Vira esse comprometimento da Receita, né? Que vai. O governo tem que arrecadar para bancar aqui o dono da dívida pública. Por quê? Para a outra parte, que é cuidar do país, vamos falar assim, saúde, educação, previdência e tudo mais, tem limite. Foi fixado limite, foi feita uma lei de responsabilidade fiscal. Botou limite ali. Agora, o outro lado não tem limite. Quer dizer, se for 80% pode ir, se for 100% pode ir. Pode endividar o país inteiro. Cuidar da população tem limite. Tem limite. Aí agora, para endividar o país, tem vantagem. Então, essa coisa dessa auditoria é que eu acho que é um caminho que esse pessoal vem propondo que deveria ser ouvido dentro da sociedade brasileira. Né? É lastimável. O Banco Central foi criado em 1964. Quando o Banco Central foi criado, a dívida pública era 2,5 bilhões ou 3 bilhões e meio. 30 anos depois, 94, já estava em 96 bilhões. Sendo que ali o Banco Central era atribuição do governo. O governo é que tomava conta do Banco Central. Então já havia problemas sérios. Por quê? Tem episódios, por exemplo, Igor, Celso, nosso querido, tem episódios que os caras vão buscar financiamento fora do Brasil, bancos, empresas, grandes empresas, vão lá, pegam, e quem foi de avalista? O Banco Central brasileiro. Aí no final, quem pagou a conta? O povo brasileiro. Então, isso aí tem que ser trazido à tona, isso tem que ser devidamente explicado, porque, por exemplo, essa semana, teve banco aí, essa semana, que está começando a surgir a notícia, o seguinte, o cara usou títulos ou coisa parecida, da época do Getúlio Vargas para justificar o patrimônio do banco dele agora. Tu está me entendendo? Para fazer, contabilmente, a explicação da coisa. Então, isso aí é muito difícil para nós, cidadãos pequeninos que nós somos, fazer uma nossa parte diante disso. Mas aquele negócio, a gente pede a Deus que a verdade ela venha aflorar. Que nós precisamos de verdade, não precisamos da verdade, nós não precisamos de A, B, C, não, nós precisamos da verdade para nos guiar, nos conduzir enquanto povo, que nós somos um povo maravilhoso, danado de bom, né? E aí nós ficamos à deriva porque nós não sabíamos que só o Brasil e a Letônia remuneram os bancos para guardar dinheiro à noite. Eu costumo falar, não falo Letônia, eu falo Lapônia, que é a terra de Papai Noel. Com o Brasil, tu põe o dinheiro lá no banco, né, nesse banco ali, no Itaú, no Bradesco, no Nubank, onde ficou guardado, na forma da lei o governo está remunerando ali todo dia, por eles estarem guardando o dinheiro nosso. Então, são coisas, são discrepâncias. Aí tu pega, o governo arrecada 4 trilhões, vou botar 4 trilhões e 200 bilhões por ano aí, deve estar nessa faixa. 2 trilhões está indo embora com essa coisa. Está me entendendo? 2 trilhões de reais. Então, aí tu vai ver, só nessa de remuneração noturna, se não me engano, dá 200 bilhões de reais por ano.
Só nisso. Independente da taxa de juros, tu tá me entendendo? Só para guardar o de noite. Então, isso, gente, é o que eu digo. A gente é muito pequenino para poder. Eu não tenho nem força, eu digo assim, força acadêmica, força intelectual, mas a gente tem que buscar a força moral que a gente tem dentro da gente, enquanto pessoa, enquanto cidadão. E se a gente está errado, que isso seja demonstrado que isso está errado. Mas o que a gente vê é que não, que isso está acontecendo. E a gente vê um cerco fechado, né? Estava dizendo, das 10 maiores empresas brasileiras, hoje, 5 são bancos. Então, vai olhar no resto do mundo se é assim. Não é. As grandes empresas estão lá cuidando de produção. O banco é fomentador fomenta o Igor, fomenta o Ney, fomenta o Celso, fomenta todo mundo, para todo mundo estar aí tendo acesso a crédito, para botar os projetos para tocar. Aqui não, o banco pega e bota no governo, compra título, né? Aí tu vê, estão comprando Portugal inteiro, estão comprando Miami, estão comprando Nova York, estão passeando, porra. Tu vê jogo de tênis de brasileiro, é um absurdo. Pode ser em Monte Carlo, pode ser onde for, a quadra está lotada de brasileiro lá de verde e amarelo, mas verde e amarelo em cima do nosso aqui, que estamos pagando, porra, para sustentar esse rombo que as contas públicas, não vou falar de rombo, eu vou falar de acerto, desse acerto que é obrigado a fazer, porque está na forma da lei. Então, eu acho que a auditoria da dívida e uma legislação que viesse a inibir esse disparate de quase 50% ir para, vamos dar nome claro, aos ultra ricos, né? É um pessoal que controla, desde a legislação do país, toda a estrutura, o que vai ser noticiário, hoje, infelizmente, até o povo, vamos falar assim, o povo com Deus, não vou falar povo de Deus, povo com Deus, povo que busca Deus, toda a verdade do coração, acaba sendo levado para dentro de uma casinha que isso não aflora, porque não chega essa notícia. Tu vai pegar noticiário aí qualquer telejornal, eles vão falar que a Previdência é o descaminho do país, porque a Previdência pega 21% do que o país arrecada, 21% distribui na massa de aposentados, inclusive eu estou nessa massa aí, graças a Deus, né? No povo todo que precisa de ser amparado, precisa ser, né? Recompensado por tudo que construiu. Exatamente. Aí eles falam disso, mas tu não vê uma pincelada na questão da dívida pública. Na questão, não estou dizendo de negar que deve, rapaz. A gente tem que honrar, a gente é um país, a gente tem que honrar, o país vem honrando. Só que está honrando muito além do que deveria ser permitido, inclusive na forma da lei, como esse disparate que a gente está fazendo aqui, do cara guardar dinheiro à noite e receber por aquilo. Entendeu? Então são coisas assim que estão nesse livro aí, que eu espero que eu possa, de alguma forma, também estar ajudando esses outros brasileiros que estão levantando essa bandeira, que esses sim têm capacidade para estar falando, tá? Mas a gente é cidadão também, estamos aí pedindo a Deus aqui no Poço Fundo, né? Pedindo a Deus para a gente também botar uma gota d'água nisso aí, nesse incêndio. Não, com certeza. Né? Qualquer gota d'água que pingar é plausível. E eu vou falar para ti, para mim é maravilhoso, é um conhecimento da qual algumas coisas eu não tinha a mínima ideia, tá? Eu vou estar lendo ambos os livros seus, tá? Para entender um pouco melhor esse cenário. E já vou aproveitar para te fazer um pedido, tá? Um convite e um pedido. E, diante dessa estrutura
desse cultural, desse conhecimento que você tem, principalmente do nosso município. Você já pensou em criar um livro sobre a cultura Vale Rio Pretana? Rapaz, eu tenho inclusive amigos, rapaz, envolvidos com projetos maravilhosos sobre isso. Eu não estou autorizado a falar por eles, mas a gente tem que falar. As pessoas têm levantamento fotográfico, levantamento de informação. Tem irmão meu, que é o Dalmo, tem o João Carlos Rabelo, tem o pessoal que tem todo o envolvimento com isso, que já tem uma bagagem. Tem o Ronaldo Maurício, que é daqui, mas vive em Petrópolis, também um envolvimento fazendo. Então, tem toda vamos dizer assim, um pessoal que vem, e eu tenho certeza que nós só precisamos aplicar, que é aquilo que a gente está falando. Igual nós estamos falando de aplicar o Glauber Rocha aqui, com filme aqui no orçamento, nós aplicamos aqui na nossa formação aqui da nossa garotada, e isso que você está muito bem sugerindo aí, que é o que seja a nossa cultura aqui, para botar também dentro das nossas escolas, o nosso povo, né, formar dentro dessa visão, né, de ter essa... Está se espelhando naquilo que foi vivido. Porque se eu não sei quem foi meu avô, não tenho noção de quem foi meu bisavô, eu não presto para muita coisa, não. A árvore genealógica é algo muito importante. A gente tem que respeitar isso, rapaz. Ainda agora encontrei ali na academia o ex-prefeito Manuel Esteves, aí ele brincando com um Araújo lá, e falou, a minha filha agora tem como é que ele falou? Esteves e Araújo, era o neto tal. E eu falei, rapaz, vocês estão bem pra caramba, porque são duas famílias da fundação do município, principalmente Araújo, que é Araújo França, lá embaixo. Sim. É fundadora, só foram 9, 6 Marias. Uma das famílias é Araújo França. O Esteves veio logo a galope depois, mas é lá dos primórdios. Fez parte do crescimento. Aí ele brincando comigo. Falou, não, mas o Machado também é importante, porque eu sou Machado, porque o Machado também é antigo. Falei, o Machado é espécie invasora, veio ali de Santo Antônio de Piquiri, de Minas, e veio para cá. E está aqui, graças a Deus, tem um bocado de Machado aqui, graças a Deus. É isso aí. Mas vamos pensar sobre isso e já vamos aproveitar essa galera. Eu já estou deixando aqui aberto, tá? O nosso canal, o podcast. Qualquer informação, qualquer coisa que queiram que seja divulgado sobre a parte cultural de São José do Vale do Rio Preto, a gente recebe com o maior prazer. Podem contar com a minha ajuda para o que precisar, tá? Em questão de divulgação, em questão, se for o caso, até de implementar um projeto dentro do município. Se for necessário, eu levo ao Poder Legislativo, eu levo até a nossa Câmara lá. A gente tem um contato bem bacana com algumas pessoas ali. Eu acredito que a gente consiga dar um pontapé inicial nisso aí. Vocês são voz da cidade já. Então, isso é muito importante. Queria registrar aqui que meu amigo e compadre, o Cláudio Carvalho, ele também está com um livrinho sobre historinhas do Tom Jobim. Olha só que bacana. E esse livrinho, até agora a gente esteve lançando esses livros lá no Rio, ele foi comigo também, lá na livraria lá da Travessa. E aí encontramos alguns conterrâneos e aí aproveitamos falando do livro dele, entregamos também o livro dele lá. E também registro bacana, né? Tem um documentário chamado Berço da Bossa, que o berço da Bossa Nova é o Poço Fundo. Sim. O João Gilberto inventou a batida da Bossa Nova aqui. Então, esse documentário foi feito também por esse amigo, o Cláudio Carvalho, com o Douglas. O Douglas, a gente chama ele de Cobrinha, mas ele está morando agora em São Paulo já há alguns anos. E o Jorginho Albernaz, que fizeram esse documentário, tem no YouTube, é muito importante. É o que você bem falou aí. Nós precisamos fazer isso aí chegar na nossa população, sobretudo nas nossas gerações, aí, novas gerações. As crianças precisam ter acesso, precisam saber. E nós estamos aí, ó. Eu sei que o tempo também já está esvaindo, mas só para frisar aqui, ó. Só para frisar. Aqui no orçamento da porra, né? A Inconfidência Mineira, o grito foi por conta de 20% do quinto. O quinto que tinha que pagar para a coroa portuguesa. Sim.
quer dizer, o Tiradentes foi esquartejado, Cláudio Manuel da Costa exilado, deu aquele resultado terrível para eles, para os Inconfidentes. Hoje nós estamos quase 50% entregando para a turma que tem uma mala, que vou te falar uma coisa. Guardar esse dinheiro todo, tá me entendendo? Então, não é questão de ir para um lado e para o outro, é questão da gente contar a verdade. A gente precisa estar com a verdade. A luz da verdade é que nos liberta. É a luz de Deus, né? Nós não podemos ficar mais, porque vai ficar melhor para mim se aquilo... Não, vamos ficar com a verdade, enquanto povo. É a verdade, né? Então, querido, tu é um querido mesmo, vou te falar uma coisa, deixar a gente falar assim, rapaz, eu nunca tive a oportunidade de estar falando assim, até eu agradeço por demais, porque a gente faz, mas eu não tenho trato com rede social. Vou ter que começar a fazer alguma coisa, porque Não, é muito importante. para eu Hoje- também, para essa minha posição também, certa ou errada, eu estou buscando a verdade. Eu estou falando de coração para vocês. Falo aqui pelos meus filhos, pela minha família, pelos meus amigos, por todos. Eu busco a verdade. Eu não quero mais, eu já vivi 66 anos, não quero estar mais sendo objeto de... Tu tá me entendendo? Porra, vou ser condescendente, vou me ajeitar. Não vou me ajeitar. Graças a Deus, aquela história, Deus provê, Deus proverá. Nós não precisamos temer, nós precisamos buscar a verdade Com certeza. que é a luz. Não dá para admitir mais as coisas da forma que estão. A luz precisa ser, né? Então é isso, queridos. Eu não sei como é que nós estamos aí. Não, tamo ótimo, tamo lá. Galera, então tá aí. O nosso amigo hoje, nós tivemos um bate-papo muito bacana com o nosso amigo Magro Ney, tá? Tá aqui o orçamento da porra, pra quem ainda não conhece, tá? E aqui, o homem do fim do homem, tá? Vamos deixar bem nítido aí, nosso amigo escritor aqui de São José do Vale do Rio Preto, é uma parte cultural, tá? E uma parte com a sabedoria sobre o poder público, que eu acredito que vale muito a pena a todos adquirirmos esse conhecimento, porque é buscando e entendendo sobre a nossa história que nós vamos conseguir trazer um resultado para o nosso futuro. Tá? Primeiro nós temos que entender de onde nós saímos e depois nós vamos compreender aonde nós queremos chegar, até para a gente ter uma comparação de melhoria e de pior em ambos os lados, né? Porque senão a gente não consegue ter essa comparação da onde que eu quero, do meu objetivo, se eu estou mais próximo ou se eu estou me afastando dele, porque eu acho que hoje nós estamos cada dia mais longe do nosso objetivo. Até porque, Ney, hoje eu penso o seguinte, Papai do Céu tem dado a oportunidade de nós termos um meio de comunicação ao povo. Então nós estamos sendo vistos. Eu acho que é nosso dever e nossa obrigação como cidadão de mostrar um pouco a realidade do que está acontecendo. Exatamente. A verdade tem que ser a luz para os meios de comunicação. Essa é uma luta também que nós precisamos estar enfrentando, né? Não podemos abrir mão disso. E graças a Deus temos aqui a Voz da Cidade, o podcast, que daqui do Poço Fundo, lugar maravilhoso, daqui saiu a Bossa Nova, daqui saiu, né, muito da obra maravilhosa do Tom Jobim, né? Tom Jobim, entre os compositores mais gravados no mundo, ele só perdia para os Beatles até pouco tempo. Para tu ver a dimensão da obra de um autor desse, de um compositor desse. Então, eu fico muito honrado, muito feliz de eu estar te conhecendo no Poço Fundo, falando das causas aí, das lutas aqui no Poço Fundo. A gente agradece a Deus pela oportunidade mesmo, de coração, tá, Igor? Não, a gente agradece muito a oportunidade de você dar, de vir aqui e dar essa aula pra gente hoje. Não, isso aqui é muito conhecimento para ser passado. Infelizmente, nós temos muito pouco tempo. A gente gostaria de passar muito mais. Não, mas olha, a gente é só uma pontinha do iceberg, é uma
uma sementinha aqui dentro do nosso poço fundo aqui, que a gente pode estar plantando e que Deus permita que a gente possa estar realmente fazendo isso, ajudar nessa luta aí do país que precisa. Tem que pensar o seguinte, hoje nós só estamos plantando, mas a gente quer colher isso futuramente. Então, nós temos cada dia, além de plantar, galera, nós precisamos irrigar para com que isso aconteça. Então, o que nós precisamos? Além de absorver, adquirir esse conhecimento, nós precisamos repassar ele. E isso é muito importante. Nós precisamos entender que nada é pra gente. Tudo, principalmente a questão de conhecimento. Se você tem conhecimento sobre algo e você não repassa esse conhecimento, me desculpa, você é o cara mais ignorante que eu conheço. O conhecimento ele é feito para ser dividido. Nada é feito somente pra gente. Então, galera, infelizmente, tudo que é bom dura pouco. Nós já estamos chegando ao final do nosso podcast. Ney, eu gostaria de te pedir um favor, te pedir uma gentileza. Hoje, se você pudesse dar um conselho, tá? Como nós estamos falando da parte cultural, que é muito importante, vamos reduzir um pouquinho isso aí, vamos limitar um pouquinho isso aí. Que conselho você daria para o povo Vale Rio Pretano? Que hoje assim, é o maior dever que nós temos, não que a gente não tenha dever com o mundo, mas o nosso município tem que começar por ali. Nós temos que ter, independente de estar vindo de cima, do jeito que está vindo, nós temos que fundar, criar nossa política pública para a cultura. De maneira, e para o esporte também, eu penso que são duas coisas fundamentais para a nossa garotada que está aí refém de celular, né? Então, o esporte e a cultura, se nós colocarmos dentro de política pública, aproveitando o horário integral agora que as escolas estão assimilando, que é para ter justamente atividades culturais, esportivas, para complementar a formação das crianças. Aí está, na minha maneira de ver, o pulo do gato. Nós temos que aproveitar esses espaços maravilhosos, são as escolas, as quadras, e fundarmos e criarmos as nossas políticas públicas. Tem cidades que já avançaram com isso, né? Aqui no Rio de Janeiro, é a própria cidade do Rio de Janeiro que tem lá uma legislação em cima disso, que você, então, põe atividade o tempo todo para a criançada, entendeu? Seja com música, com teatro, com dança, com capoeira, com toda a parte cultural, posta efetivamente como política pública. Ou seja, hoje o Igor é prefeito, ele é obrigado a fazer isso. Amanhã o Celso é prefeito, é obrigado a manter isso aí. Tá entendendo? Para a gente não se perder. Como é a merenda escolar, como é o transporte escolar, nós temos que cravar dentro da vida da cidade a política pública para a cultura e também para o esporte, na minha maneira de ver. Não, com certeza, não tenha dúvida, até porque eu sempre falo, a única forma de vermos um crescimento nítido é investindo na educação, na parte cultural, na parte, aí você entra a parte de esporte e lazer, porque automaticamente o esporte com as crianças, ele gera a disciplina, tá? Que é algo muito importante, eu falo porque eu participei eu fiz alguns esportes e algumas lutas na minha vida, e a disciplina é algo muito importante, você tem que entender que por mais que é para você, existem outras pessoas ali, você tem uma hierarquia a ser seguida, tá? Nós sabemos que, infelizmente, isso é necessário ter, porque se não tiver regra, não funciona. Você tem que entender que você deve obediência ali, que o respeito, ele é dado porque ele é cobrado, que o teu direito termina onde começa o do próximo. Isso é algo que tem que ser muito explícito, principalmente agora nas nossas crianças, porque se você não conseguir conscientizar agora, depois esquece, porra. O que acontece? Eu, por exemplo, sou vizinho da sede da Lira Musical Santa Cecília. Sim. E essa coisa da disciplina eu vejo ali. Tem um grupo de capoeira ali. Então eu vejo a disciplina daquela garotada com o mestre, com toda a condução dele ali, que até meu xará, o Ney, lá das Pedras Brancas. E isso é maravilhoso, que esses meninos levam para as suas vidas isso que você está dizendo, disciplina, respeito, ajuda muito na formação do caráter. Vai moldando o caráter. Vai. Então nós precisamos. Agora, essa política pública é preciso, na minha maneira de ver, ser de uma vez por todas estabelecida.
a cidade precisa, sobretudo quem precisa é a garotada, que está refém hoje, está solta para o mundo Fazer o que da tecnologia que chega para Sim, qualquer um de sim. todo jeito, né? Infelizmente, a política pública nossa tem que ser toda reestruturada, né? Infelizmente, hoje, parte da nossa política, eles querem que não tenha educação. Porque Tem um problema assim. Agora, nós precisamos, como você falou, né, juntando uma coisa com a outra e de repente, aquelas pessoas que têm valor numa posição de fazer cultura, de tudo mais dentro da cidade, essas pessoas precisam estar dentro da, da construção desse paradigma junto com a Secretaria de Educação, porque a educação é a locomotiva. Com certeza. Aí vem a cultura, vem o esporte, é vagão. Vamos puxar essa garotada para dentro aqui com com essa agenda também. A agenda de fazer cultura dentro das escolas, de fazer esporte, para valer. Não ficar num. Ah, hoje tem aula de educação física, hoje tem aula de educação artística. Não. Ter efetivamente projeto com essa ancorado nessa política pública que tem ali religiosamente, porque o que tem o dom para a música vai para a música, o que é ir para a dança vai para a dança, o que é jogar xadrez vai jogar xadrez, o que quer capoeira vai para capoeira, teatro, mas nós temos que construir. Nós temos que. E aí que eu te falo, lá de cima, na hora que pegam o dinheiro para a dívida pública, deixa de chegar aqui na ponta. Sim, com certeza. Porque deixa de permitir repasse às cidades para elas terem recursos para fazer toda essa transformação maravilhosa que está ao alcance. Porque quando tu pensa, se tu ganha aí 10 mil reais por mês, 5 tu está entregando para um cara que vem na tua porta todo mês, é muito duro para tu ficar com os outros 5. Covardia. Covardia. Isso aí. É covardia. E não é falta de dinheiro, não. Tá, galera? Porque dinheiro, o nosso país, graças a Deus, é muito produtivo. A gente arrecada muito, só que infelizmente pessoas de uma elite. Tem pessoas ruins sucumbindo no nosso país. Essa é a nossa realidade. Que, infelizmente, faz essa manobra toda, que a gente volta a dizer, é legal, os caras conseguiram isso tudo de uma maneira legal. Conseguiram legalizar a merda, né? Exatamente. E aí é duro. Mas. É isso aí, Ney. Ney, agora eu vou te pedir o seguinte: se eu não estou enganado, você falou que hoje a rede social não é o seu forte, porém você tem um Instagram, não tem? Eu criei agora um Instagram Qual que é o teu Instagram? É do orçamento da porra, dívida pública do caralho. Esse é o nome do Instagram. Esse é o nome do Instagram. Então, o outro eu ainda não criei, vou criar. Isso aí fazer toda a divulgação sua ali, a galera querer conhecer um pouco mais o Ney. Eu acho que você deve contar um pouco mais sobre a sua história. Se você quiser vir depois, eu quero te fazer um outro convite pra gente voltar aqui, que eu quero que você venha só contar a história de São José do Vale do Rio Preto para a nossa população. Dentro da minha... eu não sou o melhor dos tem muito conhecimento sobre. Alguma coisa eu creio que a gente, como todos os outros aí, os escritores, né? O Nelsinho, o Celso, né? Todos. Nós temos aí agora também, rapaz, uma geração aí, nós temos o Rodolfo Branco, lá do Morro Grande, com um livro maravilhoso, Trapoeraba. Temos o André Jucá, aí com um livro recém-lançado, maravilhoso. A verdade é a seguinte, rapaz, tem um processo aí bonito, tem um processo muito bonito aí. E nós temos que fazer parte desse processo, nós vamos ajudar da melhor forma possível. A galera aí, principalmente a galera que está como escritor hoje de São José do Vale do Rio Preto, está buscando essa parte cultural. O que precisarem da gente, o Voz na Cidade está à disposição para fazer divulgação, para mostrar um pouco mais sobre o seu trabalho para o nosso município, para o nosso estado, para o nosso país, se for necessário. Tá? Ney, então nós vamos ficando por aqui, galera. Eu gostaria de pedir a todos aqueles que nos acompanharam até aqui,
Sempre utiliza aqueles 3Czinho, curta, comenta e compartilha. É muito importante para o crescimento do nosso canal e assim nós vamos conseguir trazer outras pessoas como o Ney, outras pessoas que possam trazer um pouco mais a parte cultural, a parte estrutural, empresários do nosso município, para que a gente faça de fato diferença nesse município e conseguimos fazer o que o Voz na Cidade foi criado, dar voz ao nosso município. Esse é o nosso ponto, é o nosso foco, e eu acredito que a gente está conseguindo já atingir parte desse objetivo nosso, tá? Estamos tendo uma visibilidade muito bacana, a galera tem aplaudido, a galera tem conhecido o Voz na Cidade, tá? Eu andando nas ruas hoje, eu tenho ouvido muito agradecimento, sabe, de algumas pessoas, muito incentivo, então eu agradeço muito a população, as pessoas que me dão força para a gente continuar com esse trabalho, porque não é fácil, tá? Às vezes a galera vê aí a gente atrás da câmera, fala, aquele lá é mole, ele vai lá, senta um pouquinho, bate um papo, vocês não fazem ideia da dimensão que é para tornar isso real, tá? É muito trabalho porque nós temos na nossa vida, eu sou agricultor, trabalho com lavoura, hoje eu faço parte da administração de uma pousada, faço feira no Rio de Janeiro, desço pro Rio, nós temos criaçãozinha de gado também, a gente mexe com os boizinhos. Hoje o podcast, eu estou estudando um pouco mais sobre a vida pública, então eu estou adquirindo conhecimento sobre política, então assim, a minha vida está uma correria imensa e Papai do Céu sempre tem me dado a oportunidade de estar aqui, trazendo essa bênção para nosso município, então é muito importante para a gente, tá? Além dos agradecimentos todos, nós temos começado a receber alguns haterzinhos com algumas críticas. Galera, crítica construtiva, fique à vontade, pode mandar, pode me ligar, pega o meu pessoal, entra no meu Instagram. É um prazer imenso. Pior é o fake, né? O cara que só pra isso. E tem um cara que cria o perfil fake também para falar um pouco de mal. E eu vou falar o seguinte, eu estou disposto e aberto a discutir, argumentar qualquer um. Se quiser sentar para debater, fica à vontade, a cadeira é sua. É um prazer imenso. Igualmente eu falo para a política, tá? Que já nós vamos começar com os debates políticos. Infelizmente, nós estamos... Felizmente nós estamos em ano de eleição, ano política. Tá na hora da gente começar a pensar sobre a estrutura de fato, em quem nós vamos votar, se tem competência, se tem conhecimento para representar a gente. Entenda o seguinte, para te representar, ele tem que ter o mesmo conhecimento ou mais do que você. Você jamais iria botar uma pessoa para te representar na tua empresa que não tenha mais conhecimento do que você. E politicamente tem que ser da mesma forma. Então pense com muito carinho, porque são as pessoas que vão administrar o nosso país por mais 4 anos, tá? Depois não adianta ficar reclamando. Porque na primeira oportunidade você faz igualzinho a maioria. Você aproveita a situação. Então tá na hora da gente mudar essa estrutura. Então nós vamos estar com os debates políticos e eu convido qualquer político desse município, se quiser sentar nessa cadeira para debater sobre política comigo, pode ficar à vontade. Lembrando que é o seguinte, galera, nós nunca debatemos pessoas, nós debatemos ideias. Tá? Não quer dizer que a minha ideia é diferente da sua, que a minha está certa, a sua está errada. Nós vamos absorver o que tem de bom e descartar o que tem de ruim em ambas as ideias e vamos assim fazer o crescimento do nosso município, tá? Nós não estamos aqui para falar, Igor vai debater, então vai começar a gerar ibope, discussão, briga, não. O nosso debate é de ideia. O respeito ele é dado enquanto ele é cobrado. A gente jamais vai desrespeitar e também jamais vamos aceitar o desrespeito aqui dentro. Tá? Então tá aí aberto, galera. Muito obrigado pelo carinho. Continue compartilhando, continue nos acompanhando, que é por vocês que a gente faz esse trabalho. Tá, família? Ney, muito obrigado pelo carinho. Muito obrigado, Igor. Muito obrigado, Celso. É um prazer imenso receber você Prazer hoje. foi meu. Nós recebemos uma aula cultural. Nada, a primeira oportunidade minha e foi muito por Deus, porque aqui no Poço Fundo, com vocês, então para mim foi uma coisa muito singela. Tá. Oh, que benção que a primeira oportunidade sua foi aqui com a gente, foi no Poço Fundo, onde grande parte do nosso município começou a se construir, assim como o Voz na Cidade está sendo construído. Não tenha dúvida que como o Tom Jobim, como pessoas maravilhosas fizeram um ótimo trabalho no nosso município, nós também estaremos realizando um ótimo trabalho nesse município. Família, muito obrigado pelo carinho e nós vamos aqui encerrando mais um episódio do Voz na Cidade Podcast. Muito obrigado, família. Tchau, tchau. Até o próximo episódio, hein?